22 de abril de 1500, os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram no Brasil. Era o ápice da expansão marítima portuguesa. Portugal não era mais a extremidade do fim do mundo, e a história dos dois lugares nunca mais seriam as mesmas. Essa saída desses homens, essa expansão marítima, ela tinha a característica, que é a característica fundamental, de heroísmo e empreendimento humano. Homens ficaram pelos caminhos, ao longo de toda a tradição marítima. E através do quinhentismo foi registrado tudo o que iria vir a seguir. Mas o que é quinhentismo e quais são as suas características? Basicamente, o quinhentismo nasceu por volta do descobrimento do Brasil, sendo assim uma era bem marcada por isso. Seu objetivo era descrever sobre nossa fauna, flora e era usado pelos navegadores, exploradores e cronistas para informar a coroa portuguesa. E quem estava informando a coroa portuguesa era Pero Vaz de Caminha. Ele nasceu no ano de 1450, na cidade de Porto, Portugal. Ele era filho de Vasco Fernandes de Caminha, pertencendo a uma família nobre. Seu primeiro ofício conhecido foi o trabalho como mestre de balança na Casa da Moeda, em 1476. Pero Vaz de Caminha ficou marcado na história brasileira como responsável por escrever o primeiro documento escrito sobre o nosso país e também foi escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, que seria inicialmente pelas Índias, resultando o descobrimento das Américas em 1500. Ele faleceu no mesmo ano, em dia 15 de dezembro, na cidade de Calicut, na Índia. Beleza, isso a gente vai encontrar já na carta de Pero Vaz de Caminha. Não existe casualidade quando você acredita na providência. Então é um debate menor no sentido português de seu tempo, porque um português fiel à tradição católica, ele não está se preocupando se ele chegou sem querer ou por querer. Ele acredita que está ali por um motivo, e esse motivo é missionário. E esses elementos nós já encontramos na certidão de batismo, como muitas vezes é colocada assim, a carta de Pero Vaz de Caminha. A obra importante do Pero Vaz de Caminha é o principal relato da descoberta do Brasil, pelo navegador português Pedro Álvares Cabral. Pero Vaz de Caminha é retratado lendo a carta para Cabral e outros tripulantes. A carta de Pero Vaz de Caminha é considerada hoje o mais importante documento a respeito do descobrimento do Brasil. A importância da carta de Pero Vaz de Caminha para o Brasil é que ela é um documento fundamental na história do Brasil, frequentemente considerada a certidão de nascimento do nosso país. Ela é o principal registro escrito detalhando sobre a terra e seus habitantes, proporcionando uma visão inicial sobre a geografia e a cultura da região. Para o quanto a geografia brasileira foi determinante da história do Brasil. Olha o quanto esse vasto litoral a ser defendido e protegido, a vastidão do território, a necessidade de desenvolvimento foi determinante da história do Brasil. Isso é tudo relação de produção. A carta também é importante para a compreensão dos recursos naturais brasileiros. É um dos documentos mais importantes para entender os primeiros contatos dos europeus com o território brasileiro. Às vezes eu escuto narrativas como, por exemplo, o Brasil passou a existir neste momento, ou neste, etc. Não, o Brasil passou a existir no momento em que contatos afastados por milhares de anos se deram em abril, aqui no nosso solo. Ali o Brasil nasceu. Os indígenas nunca mais seriam os mesmos, os portugueses nunca mais seriam os mesmos. Mesmo que a carta tenha sido inicialmente redigida com o propósito de relatar a coroa portuguesa sobre o que havia sido encontrado na nova terra, ela acabou por oferecer uma visão detalhada e bastante rica sobre a natureza e os recursos do Brasil, o que era desconhecido pelos europeus daquela época. A carta nos mostra diversas coisas sobre os recursos naturais brasileiros, como a fauna e a flora,
onde caminha descreve minuciosamente as características do território, mencionando a vegetação exuberante, as árvores, os frutos que eram totalmente desconhecidos pelos portugueses e as riquezas naturais encontradas na costa. Também temos os recursos hídricos, onde a carta faz referências aos rios e à abundância da água doce no Brasil, algo que era essencial para os colonizadores. A carta também tem outras coisas, como a descrição dos povos indígenas, onde a carta dizia que os povos indígenas utilizavam bastante dos recursos naturais, como a árvore para a construção de canoas e entre outras coisas. Embora a carta não tenha sido diretamente focada em minerais, ela menciona aspectos do solo e das riquezas que poderiam ser exploradas, o que ajudaria a aumentar o interesse português pela exploração econômica do Brasil. Outra coisa importante que estava escrita na carta era a possibilidade econômica, onde a carta refletia as expectativas dos portugueses sobre os recursos naturais do Brasil e como esses poderiam ser utilizados e aproveitados para garantir lucros para a coroa. E servem como um bom elemento simbólico muitas vezes para demonstrar o quê? Havia uma força de interesse econômico nessa movimentação que acompanhava, isso é importante dizer, não o objetivo de extrair riquezas, mas de manter riquezas. Percebam que a natureza das capitanias ela é oposta a uma ideia de ciclos econômicos. Até agora, não podemos saber se há ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Carta de Descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha.